Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Começa agora o Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Eu sou Fernanda Santana. E eu sou Thay Bonotto. Hoje o Pod Costa mergulha no fascinante universo da dança, onde cada passo conta uma história e cada movimento é uma expressão única. Vamos conversar com 2 professores, cada um no seu estilo, falando sobre os desafios e alegrias de trabalhar com dança na região dos Lagos. E recebemos hoje Marcos Vinícius. Para os íntimos, é Vini. Nascido em Araruama, profissional de educação física, dançarino pelo Sindicato de Dança do Rio de Janeiro, com especialização em ritmos e danças urbanas. Hoje ele está à frente do Beat Dance Studio e do Beat Eventos. Bem-vindo, Vini! Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Vinícius. É um prazer imenso estar aqui participando do Pod Costa. E é isso, vou contar um pouquinho da minha história aqui, dessa minha trajetória para vocês até os dias atuais, é isso. Hoje também recebendo Márcia Blessed, bailarina, professora e coreógrafa. Com 46 anos de carreira e uma belíssima história no universo da dança, ela realiza espetáculos e mostras com Márcia Blessed, Cia de Dança. Bem-vinda, Márcia! Alô, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Uma honra. E vamos começar então falando aqui com o Vini. Vini, com que idade você começou a dançar? Quando você descobriu aí essa paixão pela dança? Então, se eu não me engano, eu comecei a dançar na barriga da minha mãe. Eu acho que Não, brincadeiras à parte, minha mãe sempre conta, né, que eu me movimentava bastante, né? Então, acredito que lá eu já dava meus primeiros passinhos. Mas, desde sempre, né? Desde que eu comecei a andar, eu sempre gostei de dançar. Comecei na dança, conheci a dança através de DVDs de hip hop, dance, tracks, enfim, né? E, assim, eu morava num sítio e eu não tinha com quem brincar. Não tinha vizinhos, então era minha mãe e eu no sítio. Minha mãe trabalhava de faxineira no sítio. E aí, o meu passatempo era esse, correr pelo sítio ou assistir DVD de tracks que minha mãe comprava na vendinha, no camelô lá na época. E o sítio aqui em Araruama, Vini? Não, o sítio em São Vicente, na estrada de Sobradinho. Márcia, já são muitos anos na estrada, mas conta pra gente quando é que começou esse amor pela dança? Então, uma amiga minha, né? Eu morava na Ilha do Governador e estudava no Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha, na Estrada do Galeão. E nessa escola tinha um teatro lindo, maravilhoso, o famoso teatro, né, do colégio. Então, na saída, ficava uma mulher lindíssima, que eu passava, ela abria um sorriso para mim, que o sorriso dela emocionava. Eu fico até emocionada porque ela está num plano superior. E ela foi minha mãezona, né? E todo dia que eu ia embora, ela abria aquele sorriso para mim. E eu não sabia do que se tratava, para mim era algo do colégio. E uma amiga minha chegou para mim e falou assim, eu era muito magra, eu era raquítica, não era magra, eu era raquítica. E meu sonho era ter aquele corpão, né? Aquele mulherão. E eu, pré-adolescente, a minha amiga, por que você não vai ali falar com ela? Se inscreve, vai ver. É dança, é jazz, ela é a mãezona, ela é muito fera do jazz. Tal. Eu falei, meu Deus do céu, então é de Deus. Por isso que a mulher ri para mim todos os dias. Tal. E eu comecei, né? Nunca tinha dançado nada. E aí foi aquela paixão recíproca, porque no primeiro mês eu já fui pulando de turma, de iniciante, passando para intermediário, depois intermediário, passando para adiantada, e ela me pegou logo. O nome dela é Virgínia Miller, né? A poderosa da Ilha do Governador. E assim, ela está onde você estiver, meu amor, toda a minha gratidão pela sua vida. E aí eu comecei estagiando, comecei dando alongamento, aquecimento e tal, e aí eu fui. E depois dali, meu pai financiou, né, todos os meus estudos, todos os meus cursos. Aí eu saía da Ilha do Governador, aquele ônibus lotado, em pé,
ia fazer meus cursos na zona sul do Rio, né? Que aí veio Gávea, Copacabana, que esse monte de gente que, graças a Deus, eu tive a oportunidade, graças a Deus, é o meu pai, né? De me formar através deles. Aí já com essa idade você viu a carreira, a dança como uma carreira? Ou você teve outra carreira que você estudou na época, ou você já viu e sabia que essa seria a sua profissão? Nada. O meu pai ficou desesperado. Ao mesmo tempo que ele financiou tudo para mim, eu tinha que me entregar 100%. E eu não tinha outra coisa a fazer a não ser fazer aula, me profissionalizar e dar aula. E essa era a minha paixão, até hoje, né? E foi isso. Vini, você, antes de trabalhar profissionalmente com dança, você já trabalhou em alguma outra área ou a dança sempre foi a sua profissão número 1? Eu já trabalhei em outras áreas, né? Um pouquinho diferente da minha amiga Márcia aqui, eu comecei na dança, como disse, em casa, assistindo vídeos, mas a minha mãe nunca teve emprego de carteira assinada, então ela não tinha condições de, por exemplo, bancar uma aula de dança para mim. E aí eu me virava do jeito que dava, então assim, eu assistia os DVDs de hip hop, ficava dançando do meu jeitinho. Quando eu cresci, eu busquei projetos sociais para eu fazer aulas de dança, mas em São Vicente não tinha. Então, eu comecei a ver vídeos na rede social, tutorial, ia pra Lan House. Antigamente tinha, hoje em dia não sei. E colocava lá 30 minutos, ficava pesquisando vídeos, tutoriais de dança. Então, assim, o meu início na dança foi bem na garra. E aí, em São Vicente também não tinha escola de dança. Até hoje não tem escola de dança lá, por enquanto. Mas assim, a minha mãe sempre me apoiou, né? Por mais que eu tenha sofrido preconceito dentro da minha própria família com a dança, tipo, você vai fazer o quê? Eu gosto de dançar, eu vou ser dançarina. Mas dança é coisa de menina e tal, você vai dançar? Não, eu vou dançar. E minha mãe sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado. E aí, respondendo sua pergunta, eu sempre fui dividido entre a dança e o futebol. E a minha mãe sempre foi aquela mãe super presente. Eu sou filho único de mãe solteira, então a minha mãe me cuidou de mim sozinha a vida toda e nunca teve um emprego de carteira assinada. Minha mãe sempre trabalhava em freelancer. E aí, assim, era dividir o dinheiro, né, das despesas de dentro de casa com meus estudos e tal. Eu sempre estudei em escola pública também, mas tinha material, enfim. E aí a minha mãe sempre foi aquela mãe presente, estava no campo de futebol, na beira do campo comigo, quando eu jogava futebol. Eu fui jogador de futebol profissional também, joguei pelo Sampaio Corrêa, joguei pela seleção de Araruama. Mas era assim, quando eu não estava treinando, eu estava dançando. Mas aí eu também já trabalhei como ajudante na oficina mecânica, já trabalhei como garçom, já trabalhei panfletando na Embeleze, acho que tem aqui em Araruama ainda, mas já panfletando na Embeleze. E depois, né, maior, quando o tempo passou, a minha mãe sempre me apoiando, é claro, eu desisti do futebol, assim, né, pra focar na dança. E foi aí que eu comecei a buscar a questão da profissionalização, que é super importante, mas foi um pouquinho desafiador, porque eu não tinha uma pessoa para me dar uma orientação sobre, né, como eu morava em São Vicente lá, é muito raso de informação no geral. Então eu não tinha contato, por exemplo, com uma escola de dança da Márcia, né, que já tinha aqui em Araruama, mas enfim, tava lá no meu cantinho dando meus pulinhos lá. E aí fiz parte da empresa que se chama Zumba, fiz parte da Fit Dance também, e todas elas, a Zumba durante 5 anos e a Fit Dance durante 3 anos. Comecei a ministrar aulas de forma profissional através dessas 2 empresas, mas antes disso eu já dava aulas de dança para os meus amigos na escola. Isso com 14, 15 anos, eu ensaiava toda festa junina que tinha, eu era o coreógrafo. E é até engraçado, porque eu ensaiava às vezes o pessoal do ensino médio, um exemplo. E aí, tipo, um menino de 14 anos ensaiando a galera de 16, 18, 17, enfim.
Mas sempre foi meu sonho e aí eu me sentia muito, muito importante, porque desde lá eu já conseguia entender que o meu papel na dança era muito, muito importante, muito fundamental, não pelo simples fato de eu ministrar aulas de dança, mas sim de transformar vidas, né? Porque de alguma forma eu consegui servir a minha escola né, com a dança, através de algo que eu amava. Amo, na verdade. E aí. É isso. E quando que você decidiu, você é formado em educação física, né? Sim, sim. Você já deu aula como professor de educação física ou você se formou em educação física mais para seguir essa questão da dança mesmo? Então, quando profissional de educação física, eu escolhi essa profissão pela proximidade com a dança. Porque o profissional de dança, ele precisa entender e conhecer demais o corpo humano. E aí eu consegui perceber essa necessidade, essa importância. Porque, por exemplo, eu trabalho com idoso. E aí, por mais que seja a aula de dança para se divertir, prazeroso, mas também é algo que as pessoas buscam uma evolução. E quando se trata de movimento, é importante a gente entender sobre o corpo humano, para que a gente não venha colocar em risco a saúde física dos nossos alunos. E então, assim, a relação com a educação física é basicamente essa. Márcia, você estudou com nomes renomados. Que profissionais foram esses e qual foi a importância do contato com esses grandes profissionais da dança para a sua vida, para a sua trajetória profissional? Tudo. Cada um teve uma modalidade, né, que me enriqueceu demais, mas sempre tem aquele, né? Aquele que você puxa, tipo assim, nossa, você é a cara da sua mãe, né? Então, tipo, foi o lado todo da Carlota Portela, né? Que ela já foi a coreógrafa da Rede Globo, né? E a minha vida toda, que hoje, o meu estilo, ele puxou todo a Carlota no sentido do Washington Cardoso, né? Que é um excelente coreógrafo, um excelente professor. Eu sou filha dele. O meu estilo é todo ele. Claro que eu, através do estilo dele, eu criei o meu, né? Porque todos nós, né, Vini, que temos aquela paixão por aquele professor, por aquela pessoa que nos ensina, seja através de vídeos, através presencialmente, tudo, nós criamos o nosso estilo, que isso aí é fundamental, né? Só que teve aquela criação, teve aquela formação, né? E o meu xodó se chama Carlota Portela e Washington Cardoso. E o que você trouxe dessa experiência com esses professores para você, Márcia, como professora? Na hora de você ensinar, o que você trouxe de exemplo deles no seu método de ensino? Muito compromisso, muita responsabilidade. Eu digo assim, a dança é que escolhe. A dança te escolheu, Vini. Você não escolheu a dança. A dança não escolheu, a dança te escolheu, tá? Porque é aquele que não larga. Podem vir todos os desafios e tá ali até hoje. O Washington Cardoso tá até hoje, né? Caio Nunes até hoje. A maioria deles até hoje, né? Os nomes que eu fiz, os nomes que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de tê-los como mestres, né? E é esse legado que eu tenho, de não desistir. Venha o que vier, a gente não desiste. O exemplo está aí, a pandemia, né? Hoje, nós somos sobreviventes. Nós que vivemos da dança, né, Vini? Você sabe muito bem o que eu estou falando. E foi esse legado que eles deixaram para mim. Essa paixão, esse amor, esse compromisso. O que ele falou, muita gente não entende a dança. A dança é tudo, gente. A dança é cura, a dança é libertação. Quantas pessoas nós tiramos de vícios, de depressão, de doenças. Eu tinha alunas que não falavam dentro de casa. Eu tive alunas que, na hora de se apresentar na escola, de apresentar um trabalho,
Eles não tinham coragem, os pais ficavam desesperados. E quando eles começam a dançar, tudo muda, porque a dança, ela é mágica. A dança é cura e libertação, não tem outro nome. E a pessoa que faz aquilo, né? Quando a dança puxa essa pessoa, seja de que forma for, ela cura de uma forma sobrenatural. Nem a própria pessoa entende. Meu Deus, eu estou fazendo isso. As mães vêm, Márcia, minha filha está demais agora, ela não para. Ela está fazendo isso, está dançando. Na frente do espelho, ela está falando, ela está outro ser humano. E isso não tem preço. Isso não tem preço. E a dança faz isso. A dança é alegria. A dança é cura. A dança é tudo. Eu gostaria muito que todas as pessoas tivessem essa oportunidade de se dar a oportunidade de fazer qualquer estilo que seja. Procure um estilo. Procure aquele estilo que mais combine com você. E a sua vida, com certeza, vai mudar. E a dança é algo que é para todos, de verdade para todos. Não só de idade, né? Desde do mais novo até o mais velho, como para todo tipo físico, condição física, enfim. Eu vejo muito, né? Eu estou muito presente no Beat Dance, no estúdio do Vinícius, então eu vejo muito isso, né? Que a gente tem essa mistura, e é isso que você falou, é realmente libertador, né? A gente, quando entra para dançar, eu danço desde criança, danço muito por hobby, eu adoro dançar desde criança, e eu senti exatamente isso, era uma maneira de colocar para fora, né? Exatamente. Márcia, aproveitando esse assunto, existe uma idade para começar na dança? Como funciona isso? Olha, existe o Baby Class, né? Que o Vinícius trabalha, né? Muito com Baby. E existe aquela fase da criança que a mãe quer colocar. Ela quer colocar a criança com 2 anos de idade. A criança nem anda, mas é que ela quer colocar. De repente, o motivo seja totalmente outro, né? Talvez ela precise de horários para fazer as coisas dela e coloca a filhinha de 2 anos. Eu sou contra, ok? Para mim, a criança tem que saber aquilo ali, ela tem que saber o que ela quer. E não fazer nada porque os pais querem. Né? No dia que ela falar assim, mãe, eu quero isso, ela pode nem saber o nome, eu quero fazer isso. Aí sim, é a idade certa. Eu acho que é muito, os pais, eles precisam ter, não só na dança, mas em qualquer outra área, né? Você falou da dança, que é nossa pauta, mas a gente às vezes vê muito isso no teatro, talvez por uma realização pessoal nossa, no esporte. Eu quero que meu filho seja jogador de futebol, vai lá fazer futebol, vai lá fazer luta, vai lá fazer teatro, né? E realmente é isso. E existe também um outro lado, o olhar dos pais, né, da família, quando você vê que a criança já tem o dom, né? Com certeza. Você já olha aquela criança, o Vini falou que desde sempre gostava disso, de dançar. É o olhar dos pais de, nossa, ele realmente tenta... E apoiar, né? Porque nem sempre tem esse apoio da família também. Com certeza. E vou falar com o Vini aqui. Vini, como que aquele garoto de São Vicente, que não tinha referência ali próxima, né, de dança, não tinha uma escola de dança, ainda não tem, ainda, como você mesmo falou, a gente tem essa esperança de que isso mude, cria o Beat Dance Studio, que é hoje o seu espaço de dança. Então, eu comecei, né, na dança desde pequeno, desde sempre, né, mas no caso de uma forma bem, não digamos antiprofissional, mas amadora, para resumir melhor, né? Mas eu sempre tive como objetivo ser dançarino de algum artista famoso. E assim, né, quando a gente se trata de sonho, a gente não pode sonhar pequeno, né? Quando criança, então, a gente, né, sonha alto. E eu acho que fica aqui a dica também para os adultos. Sonhem alto sempre, porque o nosso Deus, ele é gigante, ele sempre nos surpreende. E aí,
eu assistia muito Trax, né? E o meu maior, assim, sou fã, aqui eu vou dizer aqui, né, de uma forma bem clara para que todo mundo me entenda. Eu sou fã do artista Chris Brown. Artista. Ele como artista, eu admiro muito ele. Tá? Como pessoa aí, né? Enfim. Mas eu sempre me admirei muito ele e, assim, era tipo, não, quando eu crescer eu vou ser dançarino dele. Então, assim, o menino de São Vicente queria ser dançarino de um artista que mora, enfim, lá em outro país, mas esse era o meu sonho. E depois eu comecei a entender melhor que não era só sobre estar no palco se apresentando do lado de um artista famoso. Isso aconteceu de uma forma muito incrível. Eu já fui dançarino de funk, um grupo de funk, alguns grupos de funk, e dançava nessas festas que tem aqui na região, principalmente em São Vicente, porque lá eu recebia muitas oportunidades. E um belo dia, eu dançando num grupo que chama... Onde eu vou falar? Os Assanhadores, o nome do grupo. Aí vocês, né, já conseguem imaginar a cena. Era na época que os Havaianos estavam no auge, a gente dançava com a meia na canela, tipo, fã demais dos Havaianos, até hoje. E aí, eu dançando um dia no palco, eu percebi que tinha umas crianças assim na frente. Só que as crianças, elas não estavam só me assistindo dançando. Elas estavam dançando junto. E aí, aquilo me deu um start, assim, sabe? Eu falei assim, não é bem isso aqui que eu quero. Eu acho que vai muito além de estar em cima do palco, se apresentando. Eu acho que não é essa a minha missão. E aí, eu comecei a buscar formas na qual eu me identificasse mais. E aí que, assim, eu tirei o meu DRT, a carteira de dançarino profissional, né? E comecei a ministrar aulas de dança. Eu comecei com a Zumba, Fit Dance, depois de aula de ritmos, um tempo. Danças urbanas também, especificamente o hip hop dentro das danças urbanas, que é o que eu estudo com mais frequência. Então, assim, a dança, ela sempre me deu muita força, assim, para eu correr atrás dos meus objetivos. E teve uma fase que eu virei mais uma chave, né? E falei assim, cara, um dia eu vou ter o meu próprio estúdio, um dia eu vou ter meu próprio... e era muito sobre a situação de que em São Vicente não tinha uma escola de dança. Então, assim, o meu objetivo principal era abrir uma escola de dança em São Vicente, para que os moradores de São Vicente tivessem a oportunidade. Só que como eu não tinha né, a grana, enfim, o poder aquisitivo, o suporte, como disse, sempre foi só eu e a minha mãe, eu comecei a dar aula em academias, lá em São Vicente. Eu dei aula lá no Complexo Esportivo Vida, que existe até hoje, uma academia de musculação. Mas quando eu comecei a dar aula lá, eu percebi que eu ainda não estava alcançando tudo que eu imaginava, assim, tudo que eu queria, o público que eu queria também, todo o público. E aí, além das aulas no Complexo Esportivo Vida, que eram aulas particulares, eu comecei a dar aula na praça de São Vicente. E, assim, quem me conhece mesmo desde sempre vai confirmar essa história. Porque eu saía do bairro Santana, lá em São Vicente, e a pé, e ia arrastando a minha caixinha de som, que eu lembro como se fosse ontem. Minha mãe me deu de presente de aniversário, um belo dia eu acordei, uma caixa de som do meu lado, assim, chorei a beça. E aí eu saía lá do bairro Santana até o centro de São Vicente, na praça, arrastando minha caixinha de som para dar aula para aquelas pessoas que não tinham, né, condições de pagar a mensalidade, né, na academia. E desde então eu continuei nessa batalha, né, com a dança, dando aula em outros lugares. Depois eu comecei a expandir, vim para Araruama, comecei a dar aula em Araruama também, dei aula em Silva Jardim também, dei aula em Praia Seca, Cabo Frio, isso morando em São Vicente. E aí, né, chegou uma fase que eu vi que estava tudo muito corrido. E eu falei assim, eu acho que tá na hora de reduzir um pouquinho, né, essa correria. Só que, nesse
período eu já tinha conhecido a minha digníssima esposa, Joyce Cabral. E aí, no meio da pandemia, né, a gente viu a oportunidade de abrir o Beat Dance na escola de dança. Porque, né, os aluguéis estavam lá embaixo, né, todas as lojas no centro de Araruama estavam fechando, né, infelizmente. E aí, quando chegou naquele período de volta, né, tipo, retorno das empresas, o aluguel estava baixo, estava mais fácil. E aí, a minha esposa e eu, a gente pegou todas as nossas economias, tudo, a gente ficou zerado. E aí a gente comprou o espelho, os ventiladores, e começamos dentro de um espaço, a gente sublocou uma sala dentro de uma academia de musculação. E aí, ali surgiu o Beat Dance. Né, com, assim, não tinha nem dinheiro para pagar o próximo aluguel, no próximo mês. Eu consegui também que, geralmente, quando a gente entra numa sala, tem que pagar a famosa luva, né? Eu não tinha dinheiro de luva, mas aí eles abriram mão para mim, abriram essa exceção. Então, assim, a gente só conseguiu, né? Tipo, eu sei que a pandemia foi algo que foi marcante na vida de todos, mas eu posso dizer que, assim, a gente só conseguiu abrir o Beat Dance por conta da pandemia. Isso foi em 2019? 2019. 2019/2020 Sim. ali. Então, assim, o que eu quero deixar aqui para todo mundo é que, assim, às vezes, Papai do Céu coloca alguns obstáculos, algumas barreiras nas nossas vidas, e aí a gente fica meio que questionando, né, se perguntando, ai meu Deus, mas por quê? Por que comigo? Por que isso? Por que... Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um porquê. E às vezes a gente não entende de imediato, mas aí Deus vai e nos mostra, assim, de forma, o quanto ele é maravilhoso, o quanto os planos dele são muito maiores que os nossos. Com certeza. Márcia, e você, como é que foi a sua vinda para Araruama e a criação da sua companhia de dança? Então, a minha vinda para Araruama foi em 1998, né? Foi depois que eu me separei, meu filho, DJ Ardrizo, maravilhoso, tinha 4 aninhos, e aí minha mãe sempre teve casa aqui, em Araruama, e eu queria mudar totalmente de vida, né? E larguei tudo, todas as minhas aulas lá, né? As minhas alunas que eu amava, imagina. E quando eu vim para cá em 1998, nenhuma porta se abriu. A dança acabou para mim. Bati em academias, né? Pedi uma oportunidade com uma pessoa que tem academia há muitos anos, né? E a pessoa nem me recebeu. Ela nem me recebeu. Meu currículo na mão, ela nem me recebeu. Ela nem abriu a porta para mim, né? E aí começou a minha luta, começou o meu desespero, a minha tristeza. O que eu vou fazer da vida se a única coisa que eu faço é isso? Eu vou fazer o quê? Que área eu vou entrar, né? E aí minha mãe, minha maravilhosa mãe viva, me ajudou em tudo, né? E meu filho, 4 anos. E aí foi que, graças a Deus, eu ficar rodando, andando, Araruama. O Hélio Júnior, maravilhoso, falecido Hélio Júnior, né? Falou pra mim, nossa, ele viu meu currículo, nossa, fulana de tal, ciclana tal, ninguém? Eu falei, não, ninguém. Então, você vem aqui, na época ele dava aula na Estética Clube, você vem aqui, comece a dar uma aula de alongamento, depois da minha aula, eu dou esse espaço para você. Você dá no meu lugar, dá aula no meu lugar de alongamento. E o meu alongamento é um alongamento todo voltado para dança, né? Inclusive, tipo, yoga, que eu trabalho nessa atmosfera. E é um alongamento maravilhoso. E aí foi, graças a Deus, o boom, né, da minha vida. Eu, mas Hélio, pelo amor de Deus, eu quero dança, eu quero dar aula de dança. Calma, deixa o povo te conhecer.
E aí, eu quero aula com ela, eu quero aula com ela, tal, tal. E começou no alongamento, tal, né, famoso. E eu falei, não, mas eu quero dar aula de dança, eu quero dar aula de dança. Então tá, vamos começar a divulgar. Aí começou a divulgar, eu comecei a dar aula no Baby, que as crianças saíam da creche, que tinha uma creche, né, lá embaixo, e elas, crianças de 4 anos, a partir de 4 anos. Aí eu comecei com Baby, tinha minha assistente, Patrícia, que me acompanhou desde sempre, e aí eu comecei na estética. Nisso, minto, antes disso, eu comecei na estética e mesmo assim meio limitada, né? Aí não era Blessed ainda. Meu nome é Márcia Helena, né? E aí a Márcia Helena começou, aí que começou toda a história da Blessed, né? Eu entrei para o Ministério Internacional da Restauração, a igreja evangélica, né? Que tem o apóstolo Austin Areias e a apóstola Raquel. E ali começou o meu sonho. Eu dei aula, eles abriram as portas para mim e falaram, meu Deus, você é tudo aquilo que nós precisamos, porque estava no início da dança nas igrejas ministeriais, né? E eu falei, Jesus Cristo, como que eu vou fazer? Só o Senhor, Deus. Que Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu falei, meu Deus, eu estava tudo tão fechado para mim, né? E ali eu posso ter oportunidade de fazer o meu trabalho, mas de uma forma totalmente que eu nunca trabalhei, evangélica. E o jazz é muito sensual, o jazz é um trabalho totalmente diferente. Você tinha que fazer um trabalho todo voltado para a igreja. Olha, eu sei que Deus derramou sobre mim essa unção e foi lindo, foi maravilhoso. Foram 8 anos de dedicação total, assim, apaixonante. Se você chegar para mim e falar assim, qual o momento mais precioso da sua vida na dança? O primeiro foi esse, né? Essa experiência que eu tive. E aí eu comecei a dar aula em praticamente todas as igrejas evangélicas de Araruama, de São Pedro da Aldeia, até em Cabo Frio, né? E aí eu formei grandes grupos e foi assim um momento muito eu e Deus, muito gratificante. E aí veio o Blessed. E aí veio o Blessed, que eu comecei a fazer os meus cursos de reciclagem no Rio, né? O apóstolo Austin me patrocinava em tudo. Eu fui fazer os cursos de reciclagem para estar sempre a par de tudo, né? E também comecei a fazer cursos com líderes evangélicos, como da Lagoinha, Isabel Coimbra, maravilhosa. Enfim, e graças a Deus eu tive também essa ajuda de muitos líderes religiosos das igrejas evangélicas e que me enriqueceram assim, demais. Participei de congressos em Porto Seguro, que também foi uma experiência tremenda. E aí, quando eu tive que mudar o meu nome, eu pedi a diretora da época do sindicato, falei, estava na hora, né, de mudar, de fazer uma nova carteira. Aí ela, Márcia, tira esse nome de casada, muda esse nome. Eu falei, é mesmo, né? Vamos mudar isso. Aí veio, põe aquele nome, ela mesma falou, põe aquele nome do seu... oh, meu Deus, antes do Facebook era... Orkut. Isso! Põe aquele nome do seu Orkut. Eu falei, ele é um nome lindo, realmente. Aí veio o Blessed. Aí ficou Que legal. Blessed. E que ano que surgiu a escola de dança Márcia Blessed? Quando eu saí da MIR, em 2008. Eu saí sem ninguém. Eu tinha 2 alunos muito chegados, que a gente chama de discípulos, né? Que foi a Patrícia Cavalcante e o irmão Felipe Cavalcante. E eles vieram comigo, né? Porque quando nós estamos dentro, fazendo esse trabalho, nós não podemos misturar o trabalho evangélico com o trabalho fora da igreja, né? E aí, quando eu saí de lá, eu falei, eu vou continuar o meu trabalho
E eles foram minha companhia de dança. Eu, Patrícia e Felipe, nós 3. E sem nada, sem lugar, onde eu vou dar aula. E aí começamos a dançar lá em casa, fiz, aí começaram convites de pessoas que eu tinha perdido o contato do Rio. Ai, vem pro festival tal, vem pra mostra tal. Eu falei, meu Deus, como? Sem dinheiro, como? Sem carro, como? Tal. Aí eu corri atrás de pessoas que poderiam nos ajudar. E foi assim, eu lembro que quando eu saí da MIR, a primeira pessoa, né, que isso eu tenho que falar, a primeira pessoa que falou, eu vim para cá, porque ele já tinha visto os meus trabalhos, foi o Henrique Nunes, que hoje é o superintendente do Teatro Municipal de Araruama. Ele, Jaida. Saudosa. Jaida. Meu amor. Ela, então, nem se fala, né? E aí eu dei aula no teatro. Tô com uma Jaida. Aí foi isso. Aí começaram com 3 pessoas, né? E aí eu fui dando aula em academias e tal. E aí foi. Aí teve, infelizmente, a minha mãe adoeceu, eu tive que largar tudo para tomar conta dela. Larguei as academias que eu trabalhava. E aí, de novo, fiquei sem nada. E aí eu morava em Ponte dos Leites. A maioria dos alunos no centro de Araruama. Eu falei, eu tenho que cuidar da mamãe. Larguei tudo e ninguém queria me largar. Aquelas mais chegadas, né? Não, nós vamos com você, faz na sua casa. Eu falei, mas como que vocês vão? Não, minha mãe, aí eu deixei as mães loucas, porque as mães tinham que arrumar horário para levá-las lá para casa, né? Que não é tão perto assim. E aí eu comecei lá em casa. Aí foi indo, aí infelizmente teve um momento que eu não aguentei mais, era muita pressão. Aí começaram as mostras, né? Começaram as mostras de dança em 2017 para 2018, 2019 eu consegui fazer até a de agosto, né? Porque sempre eram 2, sempre foram 2, agosto e novembro. Aí a de agosto eu consegui fazer e a de novembro eu tive que cancelar, porque a mamãe entrou em coma, né? E aí eu parei tudo de novo. Aí minha mãe faleceu em 2019, veio a pandemia e acabou tudo, né? Acabou. E quando retornou, eu me mudei, eu vim para mais pertinho do centro, né? E aí as mesmas, grudadas, e eu tô com elas até hoje, lá em casa. Eu até dei no estúdio da Hanna, a Radassa, minha amiga, te amo. E ela sempre abre para mim quando eu preciso ensaiar, porque lá em casa é pequeno, né? E quando já tem os ensaios perto das mostras, ela abre as portas para mim, é uma sala maravilhosa que ela tem. E assim, eu tô lá em casa agora. Hoje o grupo tá com quantas pessoas e mais ou 5. menos, e que faixa etária mais ou menos? Adultas, todas formadas, todas começaram comigo com 4 aninhos, todas começaram bem pequenininhas, e isso é um orgulho, assim, uma paixão. São minhas filhas. Eu falo que eu não tenho mais alunas, eu tenho filhas da dança, elas são minhas filhas. Eu vi todas se formarem, doutoras, fisioterapeutas, cirurgiã dentista, outra agora vai fazer medicina, a outra é advogada, a outra está se encaminhando ainda para o que eu quero fazer. Enfim, é uma paixão muito grande. Isso é muito legal. Também dei aula no pré-universitário depois da pandemia. Foi uma porta bem legal que se abriu para crianças, né? Que eu não trabalhava antes. Falei, meu Deus, que desafio! Foi a coisa mais deliciosa que aconteceu. E é legal também essa parceria, né, dos grupos de dança nas suas mostras que você faz. Você sempre agrega, né? Vinícius também participa das amostras, das suas mostras, né? E como que é essa união? Como que você vê esse processo de união? A gente sabe que tem muitas classes que tem aquela coisa da competição, na dança não é diferente. E como que você teve essa ideia de agregar, né, de trazer os grupos para essa união?
foi exatamente por isso. Exatamente por isso, tá? Eu comecei a minha visão em 2017, quando eu estava com toda a turbulência com minha mãe, né? E eu estava fora do ramo, mas eu sabia, eu nunca perdi o contato. E eu sabia da dificuldade de um com o outro, né? Dessa falta de união. Eu falei, agora a minha missão é essa. A minha missão a partir de agora é essa. É de unir a minha família, a minha bandeira, que é a dança. Né? Eu falei, Deus, eu passei por tantas coisas e agora eu quero dar tudo que eu aprendi nessa união. Né? E é algo muito maravilhoso, algo assim, que vem de todos os lugares da região dos Lagos. Saquarema, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, Unamar. Então, pessoas que eu não conhecia. Então foi além. Sabe aquela coisa que Deus faz além do que você possa pedir, imaginar? Deus fez além. Pessoas do Rio. Então, são quase 40, né, companhias de dança que eu tenho esse contato, que eu recebo com muito amor, com muito carinho. Luto com todas as minhas forças, com todas as minhas garras para conseguir essas datas, para fazer as minhas mostras, e eu não vou parar. Eu não vou parar de lutar. A última foi realizada quando e a próxima você está planejando para quando? A última foi realizada em agosto, no Teatro de São Pedro da Aldeia, que foi maravilhoso. O teatro é o melhor teatro que nós temos na região dos Lagos. A mostra de dança foi maravilhosa, né, Vini? Não é lindo lá? Lindo, lindo. Mas eu fui feliz. Faltava alguma coisa, né? A minha cidade, Araruama. Então, o meu trabalho foi idealizado para fazer no Teatro Municipal de Araruama. O meu sonho é o Teatro Municipal de Araruama, independente do tamanho, independente do que seja, o que ele tem para me oferecer. Eu faço eles brilharem ali. E é por isso que eu vou lutar todos os dias. Eu tenho já minhas datas feitas em ofício, mas eu prefiro guardar para uma próxima ocasião divulgar, tá? Mas a minha oração a Deus é que tudo mude. Eu tenho uma fé enorme que esse ano tudo vai ser diferente e que eu vou conseguir a minha cidade, Araruama. Vai sim. Trazer todo mundo para cá, em nome de Jesus. Realizar um grande evento aqui na cidade, que é importante, né? Sim. Esse é meu sonho. E, Vini, você trabalha lá no Beat Dance com coreografias personalizadas. Como que isso funciona? Como é que é essa coreografia personalizada e como que as pessoas podem fazer para contratar e fazer lá no Beat Dance? Então, eu sempre, como, né, eu já disse, eu sempre trabalhei como, além de dançarino, como coreógrafo, né, desde os 14 anos na escola. Mas quando eu conheci a minha digníssima esposa Joyce Cabral, a gente teve a ideia de levar um pouquinho da nossa alegria, da nossa energia para dentro das festas. E assim, ela, como sempre, né, tipo, topa tudo. E a gente resolveu encarar mais um desafio. A gente não sabia exatamente o que era. A gente queria levar a nossa alegria, a nossa dança para dentro das festas. E aí, nós tivemos uma oportunidade de coreografar no caso, né, um 15 anos. E aí, durante o ensaio, eu tive uma outra ideia. O artista, ele é meio cabeça, né, vive nas luas.
que foi, na verdade, uma ideia que eu vi na internet, é óbvio. Foi uma ideia que eu copiei, né? Nada que você vê. Mas a gente resolveu trazer pra cá, que são as animações de festas. E aí a gente fez na época, uma roupa de lycra toda colada assim, tal, que cobria dos pés à cabeça. E aí eu perguntei pra mãe da aniversariante, eu falei assim, nós estamos com um projeto novo, você se importa da gente iniciar na festa da sua filha? Olha o tamanho disso. Porque 15 anos, né, um momento, tipo, marcante na vida de qualquer menina. E a gente meio que veio com uma ideia mirabolante aos 49 do segundo tempo. E ela super topou. Assim, ela falou, não, Vini, eu confio em vocês. Pode fazer. Enfim, aí de lá pra cá surgiu o Beat Eventos, que é a nossa outra empresa, né, além do Beat Dance, que nós trabalhamos com coreografias personalizadas, que são os ensaios, né, coreográficos. A gente ensaia noivas, querem arrasar lá, fazer uma dança surpresa pro maridão, ou aquelas que querem só dançar a valsa tradicional. As debutantes que gostam de abrir a pista de dança, fazendo aquela coreografia para os seus convidados. E de lá para cá surgiu o Beat Eventos e a gente vem aí aqui em Araruama desenvolvendo esse trabalho. Inclusive gostaria de agradecer a todos os nossos clientes /amigos que nos receberam, que acreditaram e confiaram no nosso potencial, no nosso trabalho até hoje, porque é algo que assim, a gente se sente muito privilegiado quando a gente recebe uma mensagem, né, de um pai, de uma mãe pedindo pra gente coreografar 15 anos. Né, porque é um momento que assim, é único, né, como a gente disse, e a pessoa ela tá confiando a gente, tá convidando a gente, na verdade, para fazer parte desse sonho, daquele momento tão especial ali na vida deles, não só da debutante, mas de toda a família. E assim, isso começou antes do Beat Dance. Então a Beat Eventos ela já existe antes do Beat Dance. E os ensaios eu realizava na casa das pessoas. Por isso que eu falei que são clientes /amigos, /família. Porque a maioria dos ensaios acontecia na casa do cliente. Então, assim, um menino que eles não conheciam, e assim, todos eles super, assim, abriam as portas pra gente. Inclusive, vou deixar aqui um muito obrigado especial pelos lanchinhos no final do ensaio. Sempre tinha um cachorro quente, um pão com mortadela. E assim, nossa, salvava, porque né, na minha correria e tal, de um lugar para o outro, sempre tinha um lanchinho pós-ensaio e aquela conversa, né? Então, assim, acabava que os ensaios começavam 3 meses antes da festa. Quando chegava no dia do aniversário, é surreal, é assim até hoje. Quando eu entrava no salão de festa, quando eu entro no salão de festa, as pessoas me recebem como se eu fosse parte da família. Não como se eu fosse um profissional que foi contratado para fazer uma coreografia para eles. E isso é muito, muito da hora, isso é muito gratificante, assim, muito obrigado mesmo, de verdade, mais uma vez, a todos os nossos clientes, /amigo, /família, e a gente trabalha com as coreografias personalizadas até hoje, só que hoje, graças a Papai do Céu, né, e graças também aos nossos clientes que confiaram pra gente lá atrás, porque foi com aquele dinheirinho lá, juntando durante muito tempo, e nós conseguimos abrir o Beat Dance Studio, e aí hoje nossos ensaios acontecem lá. Né? Isso é importante. A maioria dos nossos clientes gostam muito de dançar, mas nem todos sabem dançar. E aí, aqui é um recado para quem às vezes não contrata a gente ou não dança por medo, assim, tipo, mas eu não sei dançar. Tá? Gente, a dança é para todos, ponto. A minha amiga Márcia falou aqui sobre a dança escolher a gente, realmente. Mas, na minha opinião, o brasileiro, ele já tem a dança correndo nas suas veias. Porque, assim, a gente vive numa dança constante que é a nossa vida, sabe? O brasileiro, ele tem que se virar nos 30. As coisas aqui no Brasil, né, são daquele jeitinho que a gente sabe. Então, assim, isso é muito semelhante à dança. Porque a dança é desafiadora? É desafiadora, assim como a vida. E aí, todo brasileiro ele consegue se virar
para pagar um aluguel, para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água. Então eu sempre uso esse exemplo, essa associação da dança com a nossa vida. E aí muitas pessoas às vezes não dançam por, mas eu não sei dançar. Cara, vem com a gente, vem com o Beat Eventos, que eu tenho certeza que você vai dançar. E outra, muito mais importante do que a dança é o momento ali. Por exemplo, a valsa é um dos momentos mais importantes do 15 anos. Assim como no casamento também. No casamento, depois do sim ali, né, dentro da igreja, a valsa é um dos momentos importantes também. Então, assim, esse é o recado que eu deixo para vocês que querem dançar, mas de alguma forma tá se sentindo meio receoso. O pessoal vai rir. Vai nada, o pessoal vai achar maravilhoso, cara. Vini, entrando nesse assunto, eu queria aproveitar e pedir para você falar um pouco sobre um assunto. A questão dos estereótipos na dança, por exemplo. Como que é o desafio? Você teve alunas, por exemplo, alunas plus, alunas gordinhas que tinham vergonha, que foram lá. A questão dos rapazes também gostaria que você falasse com relação à sexualidade, à libertação na dança. Você tem alunos nesse perfil e como foi a transformação na vida deles, a libertação através da dança? Então, esse é um assunto que eu acho de extrema importância falar aqui. É um assunto sério, mas Vini e essa coisa de sério, né? Tipo, não vai bater, então se eu falar alguma coisa aqui, né, descontraída, por favor, releve. Mas, assim, a gente lá no Beat Dance, nós somos uma escola de dança completa. A gente lá oferece desde o balé até a dança charme, que é a última modalidade que nós incrementamos lá. Então, a gente recebe lá no Beat uma diversidade muito grande de pessoas, né? E esse é o objetivo, juntar essa comunidade, mostrar para as pessoas que todo mundo pode. E aí nós recebemos lá, sim, um exemplo muito, muito, muito incrível disso, é a Marcela. Eu gosto bastante de falar da Marcela, é uma aluna que foi uma das primeiras alunas nossas, assim, mais experiente, mãe, que entrou no Beat Dance. Só que ela não entrou para fazer, por exemplo, uma aula de zumba, né, que a gente vê na academia, geralmente tem todo público. Não, ela chegou no Beat Dance e começou a fazer aula de estilete. E, né, ela fortinha, mãe, e aí, assim, aquilo foi incrível. Quando ela chegou pra gente e falou assim, Vini, eu vou fazer estileto. Eu falei, não, beleza. Assim, eu dei um beleza assim pra ela, tipo, beleza. Tipo, pra me segurar, mas por dentro eu tava, cara, que legal. Porque, assim, foi incrível. E desde lá eu comecei a fazer uns vídeos, eu filmava bastante a aula pra mostrar pras outras pessoas que elas podem, sabe? E aí a Marcela foi nossa garota propaganda durante muito tempo. E até hoje, inclusive, ela pulou do estileto pro polydance. Hoje ela faz polydance. Então, assim, ela é um exemplo claro de que todo mundo pode, né? Mães, para as mamães principalmente. Porque quando a gente é mãe, né? Eu sou pai de uma menina maravilhosa que é a Safira. Mas a mãe, o pai nunca vai conseguir fazer o papel da mãe na vida de uma criança. Nunca. Isso daí, nunca. Só que quando a gente é mãe, a gente abre mão de muita coisa pelos nossos filhos. E tá tudo bem. A minha mãe abriu mão, por exemplo, de terminar o ensino médio dela para me criar. A minha mãe estudou até a 5ª série apenas. Mas ela conseguiu. O exemplo disso, né? Sou eu e a minha trajetória. Né? Então, assim, por mais que seja uma coisa que não adianta, toda mãe vai ser, que é essa questão de dedicar tudo, 110, 200% para o seu filho. Mamães de plantão, pelo amor de Deus, tirem um tempinho para vocês cuidarem de vocês. E a dança é uma ótima oportunidade disso. É um momento ali que eu vejo, a Thay não me deixa mentir, que as mamães chegam lá dentro do estúdio e, assim, elas são quem elas são ali. Elas se divertem, elas se jogam. É um momento delas. É um momento que não precisa estar se preocupando com outras coisas. Elas conseguem se extravasar, se divertir. Porque esse é um dos pilares que eu bato lá no Beat Dance.
Porque, assim, a dança é para evoluir, ok? Tem pessoas que buscam a dança com o objetivo de se tornar profissionais, beleza. A gente super apoia isso. Mas a dança, acima de tudo, pro beat dance, não somos donos da verdade. Mas pra nossa escola, a diversão e a felicidade vêm antes da evolução. E ali, né, aquela coisa da seriedade, não, aqui, o pezinho certo, não sei o quê, beleza, tá ok. Mas se você não estiver feliz, se você não estiver se divertindo enquanto você estuda para você evoluir na dança, não faz sentido. E aí nós temos esse exemplo da Marcela, né, que é uma mamãe, mas também temos alguns alunos lá que, assim, eu particularmente sou apaixonado e a minha esposa também é apaixonada, que são os nossos alunos que são gays. E, assim, eu peço até desculpa se eu estiver usando algum termo errado, enfim, é porque, para mim, somos todos iguais, independente de qualquer coisa. Mas eu confesso que eu me perco um pouquinho nessas coisas de LGBT, QI+, tenho que me aprofundar mais, estudar mais para falar melhor, mas eu acho que o que importa é o nosso coração e o nosso carinho que a gente tem por todos, independente de qualquer coisa. E aí nós temos alunos lá que, assim, é uma coisa surreal e a gente já sofreu bastante crítica com isso, que, assim, eles chegam lá no beat dance vestidos normais, né, sai do trabalho uniformizado, e aí às vezes eles chegam, entram dentro do banheiro e sai outra pessoa. Às vezes bota um top, bota um short mais curto, um salto alto e vai fazer aula de dança. E é isso. De se libertar, né? Uma forma de se libertar. Um ambiente seguro ali dentro, né? Exatamente. E aí quando termina a aula, eles já vão lá no banheiro, tira a roupa que eles fizeram a aula e vão para casa. Então, assim, eu acho que por mim, eles andavam assim também na rua. Porque eu acho que a gente... Quando eles se sentem de verdade, você acha que isso é o que eles sentem ali dentro, como a Fê falou, um ambiente seguro, eles conseguem se mostrar quem eles são de verdade, talvez não tenham essa confiança lá fora. E assim, a gente se sente muito privilegiado por eles terem essa confiança na gente. De chegar ali no beat dance, botar a roupa que eles querem, de se vestir como eles querem, se comportar como eles querem, porque a gente respeita muito, acima de tudo, qualquer público. Como eu disse, a dança é para todos, né? Então, assim, lá no beat dance a gente tem alunos, tem alunas que às vezes estão com excesso de peso, mas a gente trabalha muito essa questão da autoestima. A dança traz muito isso. Pelo menos lá no beat dance a gente traz bastante isso. Às vezes é uma aluna que é mais gordinha, às vezes não quer botar um cropped, não quer botar um top, não tenho vergonha e tal. Mas aí o bacana é exatamente isso, que ela chega lá no beat dance e ela olha pro lado e ela vê outras alunas como ela, calma aí, mas de shortinho, mas eu tenho vergonha. E aí ela vai quebrando isso, ela vai deixando vai quebrando essa casca e ela vai se tornando quem ela realmente é. Então, assim, eu sou muito grato, muito obrigado mesmo a todos os nossos alunos, em especial a esses alunos que conseguem quebrar essa barreira e ser quem eles são lá dentro da escola. E gostaria também de deixar um recadinho para vocês, que, assim, eu sei que é difícil, eu sei que o mundo é cruel às vezes, né? Mas sejam quem vocês são. Sejam vocês mesmos, porque a nossa vida é uma só e Papai do Céu, acho que eu tenho certeza, que Ele quer que a gente seja quem a gente é. A gente tá aqui nessa vida, é uma passagem, então, assim, aproveita da melhor maneira possível, claro que dentro de um respeito, dentro de um posicionamento, né, respeitoso. A gente deve sim ser quem a gente é, andar como a gente quer, desde que a gente não passe por cima de ninguém, desde que a gente não desrespeite a ninguém, desde que a gente não insulte ninguém, eu acho que não tem problema nenhum com isso. Eu acho muito legal esse espaço e essa oportunidade para todo mundo. Eu acho que a dança é democrática, né? Sim. A dança, ela é democrática, ela não quer saber da cor, ela não quer saber do seu corpo, da sua sexualidade, da sua religião. Tanto que você estava falando da questão do trabalho gospel. A dança, ela pode estar
em todos os lugares. Isso é muito legal. Márcia, eu gostaria que você deixasse um recado para quem trabalha com dança ou quer começar a trabalhar com dança dentro desses seus anos de experiência. O que você tem de recado para essa pessoa? Que ela não desista dos seus sonhos. Se realmente a dança é a grande paixão da vida dela, que ela tem que lutar, né? Vamos supor que esse início, comparando, né? Esse início dessa pessoa que quer trabalhar com dança, que ela esteja começando agora, e vamos fazer aí um trocadilho dessa perda que nós tivemos na pandemia, né? De tudo que aconteceu. Nos ensinou, nós perdemos tudo, alguns renasceram, graças a Deus. Outros, a maioria perdeu tudo e nós estamos recomeçando do zero, com as nossas experiências de hoje. E essa pessoa que quer começar na dança, é isso, que ela não desista diante aos desafios. É uma profissão apaixonante, é por amor, né? Eu quero deixar essa mensagem. A dança é por amor e paixão, né? E que ela se dedique o máximo, que ela seja muito feliz, que ela lute em cada desafio, né? Que cada sonho dessa pessoa seja realizado e que ela respeite o seu estilo. Isso é muito importante, né? Porque que ela se encontre dentro da dança o estilo dela, né? Como nós conversamos no início, que nós somos aqui duas pessoas com estilos completamente diferentes, né? E tem tanta riqueza, mas tanta riqueza aqui mesmo em Araruama, tantos profissionais de dança com tanta diversidade, né? Com estilos completamente diferentes, maravilhosos coreógrafos. Infelizmente, não dá para viver só, alguns têm outras profissões, né? E são pessoas maravilhosas e a minha mensagem vai além daqueles que querem começar, né, que tem esse sonho. A minha mensagem vai para quem pode nos abraçar, né? Tanto nós que já estamos, tantos outros, essas quase 40 companhias de dança que eu recebo, que são minha família, né? Que essas pessoas que estão em Araruama e que podem nos ajudar, seja de qualquer forma, que também venha e nos abrace. Assim como eu abraço todos eles, como eu tenho paixão por todos eles e faço de tudo. Hoje a minha vida é isso, é fazer são as mostras de dança, né? Hoje o meu trabalho é muito trabalho, né? Eu faço sozinha, né? Assim, eu organizo tudo para eles brilharem. Hoje essa é a minha missão, de conseguir, e cada mostra é uma companhia de dança nova. Cada mostra, eu posso? Poxa, as inscrições já estão fechadas, mas eu posso? E eu, coraçãozão de mãe, eu abro, né? E que nós tenhamos esse leque, né? Essas oportunidades, que todos que queiram tenham oportunidades, né? E que nos olhem, nos recebam esse ano com olhos de amor pela dança. Que eles não se esqueçam que nós lutamos muito para trazer essa alegria, essa felicidade, essa libertação, essa cura para os nossos alunos e para quem quiser entrar, mas que nós tenhamos esse retorno, né? Principalmente de quem pode nos ajudar em Araruama. Márcia, eu acho que isso fica esse recado para os empresários da cidade, para quem puder apoiar, né? Apoiar
quem está dando aula, apoiar os eventos e para o poder público também, para o poder público municipal, para o governo do estado, para o governo federal, que possa apoiar mais, que eu acho que a cultura precisa disso, né, Thay? Exatamente. Precisa muito. A gente já recebeu aqui também profissionais do teatro, né, da música, e que sempre pedem isso, né? Pedem um apoio, pedem um acolhimento, né? Porque vocês transformam vidas, Sim. né? Seja através da dança, da música, do teatro, transformam vida. Então precisa realmente desse olhar. Esse seu recado foi muito importante. Nosso tempo, infelizmente, é curto, né? A gente cheio de assunto para falar, mas queria finalizar aqui com o Vini também. Vini, eu sei que o Beat Dance, o Beat Evento já te levaram a muitos lugares que talvez você nem imaginava, né? Que Deus vai colocando as situações, você fala, meu Deus, nunca imaginei chegar aqui. Mas qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto aí futuro? O que você pensa aí para a sua vida, para o Beat Dance, para o Beat Eventos daqui para o futuro? Então, eu acho que assim, hoje, eu só tenho a agradecer mesmo a Deus. Acho que não tenho mais nada para pedir, porque, né, tudo que eu tenho hoje vai muito além do que eu esperava. Deus realmente tem sido maravilhoso em nossas vidas, né? Quando falo nosso, minha da minha esposa. Hoje nós temos o Beat Dance Studio, temos o Beat Eventos e temos também o salão, a esmalteria da minha digníssima esposa. O estilo da Pretinha, que eu fui lá conhecer, a reinauguração. Então, assim, nossa, é só agradecer mesmo a Deus por tudo. Não é fácil, mas não é impossível, tá? Então, para vocês jovens que têm um sonho, independente de qual seja, não desistam dos seus sonhos, corre atrás, faz a parte de vocês sem passar por cima de ninguém, sem puxar o tapete de ninguém. Eu sei que, infelizmente, as coisas aqui na nossa cidade, às vezes, é um pouquinho difícil, vai melhorar, se Deus quiser, mas façam a parte de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir alcançar seus objetivos, realizar os seus sonhos, e contem comigo também, se eu puder ajudar de alguma forma. Inclusive, você perguntou sobre qual é o meu maior sonho, né? Então, aí falei isso agora e me deu um start aqui. Vou voltar um pouquinho, não vou demorar, eu prometo. Lá atrás, né, quando eu comecei, eu não tinha feito aula de dança presencial, só fazia aula online. E aí, hoje em dia, a gente consegue dar oportunidade para alunos, inclusive que não têm condições de pagar uma mensalidade, para fazer aula lá, que são as nossas audições. Através das nossas audições, a gente tem os nossos bolsistas. Inclusive, aqui, ó, deixo convite para quem, por algum motivo, mas a minha mãe não tem dinheiro para pagar a mensalidade. Manda uma mensagem lá no Beat Dance, escutei lá o seu podcast na rádio, queria... Enfim, manda a mensagem lá que eu vou te receber com o maior carinho, maior atenção. Mas, assim, hoje em dia eu fico muito feliz, Thay, porque eu consigo dar para outras pessoas a oportunidade que eu não tive. A minha amiga Márcia falou aqui, né, sobre quando ela veio para Araruama, que muitas portas se fecharam para ela. Todas as portas fecharam para ela. E assim, hoje eu tento meio que reverter essa situação. Hoje nós temos lá no Beat Dance 12 profissionais de dança. Quando o Beat Dance abriu, era um profissional de dança. Adivinha quem? Eu. Só eu que dava aula. Eu dava aula, só não dava aula de balé e jazz, né, porque eu não sou capacitado para isso. Mas eu dava aula de ritmos, dava aula de hip hop, dava aula de samba no pé, dava aula de passinho. Então, assim, eu chegava no Beat Dance, abria a escola, varria a escola, passava o paninho, limpava o espelho, dava aula. E no final de tudo isso, eu ia, fechava a escola, limpava a escola, com a ajuda da minha esposa. É claro que sem ela eu não conseguiria. E isso, ela trabalhava de manicure em outras empresas, saía de lá do expediente, ia para lá pro Beat Dance para me ajudar a limpar, para no outro dia eu dar aula de novo o dia todo. Isso de manhã, de tarde e de noite, tá, gente? E aí, assim, hoje em dia, nós temos 12 profissionais, mas não são profissionais selecionados a dedo. Todo profissional que chega lá no Beat Dance e pede uma oportunidade, eu faço questão de dar essa oportunidade, de abrir alguma porta. Seja com aulas regulares, seja através de um workshop para ajudar de alguma forma financeira para aquele profissional. Eu faço questão de abrir as portas,
Porque, como a Márcia falou, eu, graças a Deus, quando eu vim para Araruama, muitas portas se abriram para mim. Mas eu sei que não é assim com todo mundo. Então eu faço questão de fazer dessa forma. Inclusive lá no Beat Dance nós temos alunos, por exemplo, que hoje aos 13 anos de idade fala para a mãe que o sonho é ser professor de dança. Aí eu falo assim, não, pode ficar tranquilo. Se você continuar estudando, se você continuar, se terminar seu ensino médio, e aí se for da vontade de Papai do Céu, você vai dar aula sim. E aqui no Beat Dance, se for possível. E hoje nós temos profissionais lá que foram alunos meus e hoje dão aula lá. Ou seja, vivem da dança. Tem alguns que não trabalham em outra área, eles só trabalham com dança. Nós temos o exemplo do Léo Aranha, famoso para quem não conhece, que assim dava aula aqui na região, em Araruama, na cidade, na praça, dava aula na orla sem receber um tostão. Ele dava aula, então assim, eu me identifiquei muito com a história dele porque eu comecei assim. E aí um belo dia, vendo ele através de um vídeo, eu fui, chamei ele e falei assim, Léo, vem dar aula aqui no Beat Dance. Eu fiz questão de pegar as minhas turmas que eu tinha e passar pro Léo. Ele começou a assumir as turmas, minhas turmas, as turmas da Joyce, também minha esposa, e ele começou a dar aula lá. E assim como o Léo, tem o Pedro também, que terminou agora recentemente o ensino médio, passou por uma situaçãozinha de meio que não ter tanto apoio, né, pra seguir na dança. Ah, mas dança? Você vai viver de dança? Isso daí não dá futuro, não. Enfim, para esse pessoal que fica falando aí que a dança não dá futuro, ó, eu sou Vinícius Lemos, tenho 27 anos, tenho uma filha de 5 anos, Safira, tenho uma esposa de 27 anos, Joyce Cabral. Nós temos uma esmalteria, uma escola de dança e uma empresa de eventos, e eu vivo de dança, tá? Então, assim, para quem fica aí, às vezes, podando o sonho dos outros, dizendo que ela não pode viver da dança, pelo amor de Deus, pare com isso. Tá? Foca no seu sonho, tomara a Deus que ele se realize e pare de podar o sonho dos outros, tá? E então assim, tá? E resumindo aqui, né? Tipo, o meu maior sonho hoje é ver essa galera que tá começando e que quer viver da dança, realizando o sonho deles. Por exemplo, do Léo. O Léo comprou uma moto agora há pouco tempo, cara. E ele só dá aula de dança lá no Beat Dance. Entendeu? Então, assim, eu tô usando o Léo como exemplo, mas temos outros. O Gilberto também, nosso profissional de dança de salão, comprou uma moto há pouco tempo e ele só vive de dança. E dá aula lá no Beat Dance. Então, assim, eu me sinto muito privilegiado por poder ajudar, principalmente por Deus e por eles por confiarem lá na nossa escola, no Beat Dance, confiar em mim. E o meu maior sonho é esse, é só que todas essas pessoas que querem viver da dança, querem viver da arte, elas tenham mais oportunidades, não só através do Beat Dance, mas através de toda a nossa cidade, se estenda, enfim, até para outras cidades, que eles tenham a oportunidade de que eles consigam viver da dança e que as pessoas que de alguma forma tenham contato com a dança, que elas nunca percam esse contato. Então esse é um dos meus maiores sonhos, é ver as pessoas ao meu redor, os meus amigos, meus professores lá da escola realizando o sonho deles. Com certeza, hoje em dia, esse é o meu maior sonho, porque os meus, graças a Deus, eu já consegui realizar. É isso. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a disponibilidade de vocês de vir aqui compartilhar a história de vocês, a sabedoria de vocês e a vivência. E o exemplo de vocês, eu acho que o exemplo da garra de vocês, de toda a trajetória, com certeza vai inspirar e incentivar muita gente que quer trabalhar com a dança, que quer começar, ou que está trabalhando com a dança e está quase desistindo. Espero que essa entrevista, né, Thay, traga essa recarga na energia dessas pessoas para poder continuar. E tenho certeza que vem muito sucesso aí. Tem muito sucesso ainda no caminho de vocês. Amém. É isso aí. A gente agradece a presença de vocês. Muito obrigada. Muito sucesso na vida de vocês, que eu sou fã pra caramba. Eu sou da arte, eu sou da dança também. Então, eu sei a importância que vocês têm na minha vida e na vida de muita gente que tá assistindo a gente. Admiro pra caramba o trabalho de vocês. Mais uma vez, em nome do podcast, em nome da Rádio Costa do Sol, agradeço. E podem fazer as considerações finais para a gente encerrar mais um episódio. Eu queria falar, por favor, que eu esqueci de falar do meu braço direito, né? O meu braço direito nas mostras de dança, que se chama Eliandro Martins. Eliandro Martins é um profissional completo. E ele agora está
trabalhando no Teatro Municipal de Araruama, mas eu carrego ele comigo por onde eu for. E ai dele, se ele não for comigo. Quero agradecer muito o Abud também, que é o assistente dele e que, assim, minhas paixões, né? Eu quero agradecer a todas as companhias de dança que fazem parte das minhas mostras de dança. Vinícius, muito obrigada. É uma honra sempre ter vocês, né, para brilhantar as mostras de dança. Todos. Eu quero agradecer um por um. Não dá, né? Porque são quase 40. Nós não temos mais tempo, mas Eliandro, meu braço direito, eu te amo muito. Meu filho, DJ Ardrizo, que também é meu braço direito, eu te amo muito. Muito obrigada pela força que vocês me dão. Vocês lutam junto comigo, né? Eu quero agradecer muito a vocês. Eu amo essa rádio, assim, é meu xodó. Eu acordo, eu pego o primeiro programa com amado Fernando Campos, lindo, maravilhoso, e vou, né? Vocês são a minha alegria dentro da minha casa todos os dias, é minha família, tá? Muito obrigada por essa oportunidade. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né? E depois a minha mãe. Sem ela, nada disso seria possível. Que esteve sempre do meu lado e está até hoje. Enfim, falar da minha mãe é meio complicado, vou chorar aqui. Minha mãe Irani, muito obrigado, mãe, por tudo. Por você abrir mão de muita coisa por mim. Ai, calma aí. E é isso. Muito obrigado também à minha esposa, Joyce Cabral. Eu falo isso com maior propriedade. Depois que eu a conheci, a minha vida mudou muito para melhor. Ela me ajudou muito em todos esses processos que eu falei aqui para vocês. A minha filha, Safira, que aos 5 anos já é uma guerreirinha. Inclusive tá lá no estúdio agora. Eu tô aqui, ela tá lá no estúdio. E dançarina. Não podia ser difícil. Agradecer a todos os nossos alunos do Beat Dance responsáveis, porque a gente sabe que entregar essa confiança de, né, deixar o nosso filho num espaço é algo muito, muito, muito sério, né? E assim, a gente tem lá hoje, graças a Deus, mais de 100 alunos matriculados, e assim, são mais de 100 famílias confiando a nós, né, a vida dos seus filhos, a saúde física e mental dos seus filhos. Então, muito obrigado a todos os alunos do Beat Dance, a todos os responsáveis, e um muito, muito, muito obrigado especial a todos os meus professores, porque sem eles não existiria o Beat Dance. Hoje em dia eu não dou mais aula, parei com as minhas aulas regulares, só estou na parte administrativa, entre aspas. Poderia mudar isso? Ai, tá, para com isso. Mas é porque, enfim, né, lá no Beat Dance eu que bota a bola na marca do pênalti, eu que chuto e eu que agarro, né? Às vezes quando vocês vão chegar lá vai me ver limpando o espelho, varrendo a sala, enfim, mas faz parte. Mas eu tenho profissionais lá que hoje eu fico de consciência tranquila, de cabeça tranquila, que, assim, levam de verdade o Beat Dance, né? Tipo, veste a camisa. Então são 12 não, aumentou, são 14 agora. Professores entraram mais 2. São 14 profissionais, são mais de 16 estilos, 16 modalidades. E então, assim, tudo isso muito graças aos meus professores. Então, muito obrigado, galera, todos os professores. Como a minha amiga Márcia falou, não dá pra falar de um em um, senão vai estourar aqui. Mas muito obrigado do fundo do coração. Obrigado também à rádio. E, assim, não tô puxando saco, tô puxando sardinha, é a realidade. A Rádio Costa do Sol, desde que conheceu os meus projetos, os nossos projetos, né, meu e da minha esposa, sempre apoiou a gente. E, assim, isso é de muita importância pra gente. E a gente tem um carinho muito grande pela rádio. Todos aqueles eventos que vocês colocaram a gente, inclusive estamos esperando o convite desse ano do evento de verão. Tá? Mas todos os eventos que a rádio convida a gente vem com o maior carinho, maior amor. É um privilégio pra gente. E, assim, é mais uma prova de que Deus é muito grande, porque Vinícius Lemos, o menino lá de São Vicente, né?
que tava ali desde pequenininho alimentando um sonho, hoje em dia tá aqui, né, fazendo parte desse programa, dentro da rádio, da maior rádio da cidade, da região dos Lagos. Receber esse convite é um privilégio muito grande. Muito obrigado à Rádio Costa do Sol, a toda a organização, a essa equipe maravilhosa que sempre me recebe aqui dançando, muita energia. E me sinto em casa aqui, apesar do nervosismo aqui, né, na hora de falar, mas me sinto em casa. E é isso, muito obrigado por tudo, por tudo. Posso só deixar aqui para as minhas filhas? Eu quero deixar um beijo enorme, a minha gratidão eterna para todas as minhas filhas da dança, que sempre me abraçaram em todos os momentos da minha vida, em todos, e me ajudam do início ao fim nas minhas mostras de dança. Muito obrigada, amo vocês são minhas filhas. Beijo. É isso aí, gente. Fiquem ligados no próximo episódio. Nas nossas redes sociais, sempre Pod Costa Oficial no Instagram, Facebook, Spotify. Estamos em todas as mídias sociais. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio.